Quando nós temos um gás mantido a uma certa temperatura, portanto, o sistema de N moléculas está em equilíbrio térmico. Essa temperatura vamos designar por T, a temperatura do sistema termodinâmico em equilíbrio. Ora, esse número N é muito grande. Vamos sempre pensar em 10 a 23, ou 6,02 vezes 10 a 23, o número de partículas, de componentes do gás num mol da substância. Esse número N é muito grande. Ora, sabemos também que num gás ideal, por exemplo, as moléculas que compõem o gás têm velocidades as mais diversas. De forma que eu posso ter uma molécula com uma velocidade muito grande numa determinada direção e num sentido. Posso ter moléculas com velocidades muito pequenas também, com uma outra direção, num outro sentido, de forma que podemos falar de uma distribuição de velocidades. Vamos daqui a pouco introduzir melhor esse conceito, né? Ao falarmos de uma função de distribuição. Ora, o problema que nós temos em mãos é o problema de determinar uma função de distribuição. Ora, para a gente entender isto, vamos, em primeiro lugar, introduzir um pequeno elemento de volume que poderíamos designar por dV. dV é um elemento de volume infinitesimal dentro do recipiente contendo o gás. É o elemento de volume do recipiente. É claro que o volume todo do recipiente podemos escrever assim: V é igual à integral de dV. Esse é o volume todo do recipiente. V é o volume do recipiente que contém o gás. Ora, esse elemento infinitesimal de volume, ele é definido da seguinte forma. Eu estou imaginando um elemento de volume onde a coordenada x é uma coordenada cartesiana, de forma que eu considero um elementozinho de volume onde x vai variar de x até x mais dx. Portanto, esta é a diferença de coordenadas, é dx. Portanto, poderíamos pensar como sendo a largura do nosso elemento de volume. Faço as mesmas considerações, por exemplo, para as coordenadas que chamamos de z. As coordenadas z e z mais dz delimitam ou correspondem a superfícies, né, delimitando este volume. De forma que esse elemento de volume é dado por
dx vezes dy vezes dz. É um elementozinho de volume do recipiente, como eu disse antes, né? E esse volume, ele é delimitado, né, pelas coordenadas x e x mais dx, as coordenadas y de y mais dy e a coordenada z de z mais dz. Então, é um elementozinho de volume, né? Poderíamos pensar aqui numa caixa, né? Numa caixinha, onde os lados dessa caixa têm dimensão dx, dy e dz. dz é essa altura aqui, a largura, e dy é a profundidade da caixa. Ou seja, estamos considerando uma pequena porção do recipiente, de tal forma que o elemento de volume dessa porção é um elemento de volume infinitesimal. dx é uma grandeza infinitesimal. dy também e dz também, muito pequenininho, o volume lá dentro. Agora vamos pensar também, né, numa molécula com uma certa velocidade. E vamos agora introduzir também o conceito de elemento de volume no espaço dos momenta. Às vezes a gente usa o plural de momentum ou de momentum como sendo momenta. O fato é que o nosso interesse agora é de, tendo em vista que a velocidade Vx pode variar de menos infinito, em princípio, até mais infinito, eu vou considerar um elemento de volume no espaço de velocidades. Poderia ser no espaço do momento também, mas no espaço de velocidade, de tal forma que eu considere nesse espaço de velocidades também uma pequena caixa. Ou seja, eu considero uma variação de velocidade de tal maneira que eu tenho aqui Vx e agora considere uma velocidade Vx mais dVx. Ou seja, no espaço de velocidades houve um incremento de velocidade de dVx. Posso fazer a mesma coisa para Vy. Eu considero esse intervalo entre Vy e Vy mais dVy. Posso fazer a mesma coisa para Vz. O fato é que agora eu vou introduzir um elemento de volume agora no espaço de velocidades, posso fazer também dos momentos, de tal maneira que introduzimos esse elemento de volume dado por dVx, dVy vezes dVz. Ora, usualmente, nós denominamos esse elemento de volume como sendo d3r, e esse elemento de volume, agora no espaço de velocidades, de d3v. Muito bem. Ora, vamos voltar agora, né, ao nosso conceito de espaço de fase. No espaço de fase, nós estamos falando da
posição de uma partícula e do momento de uma partícula. Cada ponto, né, desses corresponde a um ponto no espaço de fase. Vamos então agora formalmente definir, né, e eu tenho então aqui duas possibilidades, né? Eu posso definir um elemento de volume no espaço de fase, porque agora é o que nós estamos considerando, um elemento de volume no espaço de fase, onde eu levo em conta não só o vetor posição, mas o vetor momento. Ele é definido como D3R vezes D3P, onde D3P, a rigor, eu agora posso lembrar, e devo lembrar, que como P é igual a M vezes V, por definição, então D3P é a mesma coisa que D3V vezes M ao cubo, D3R. Então temos aqui as duas possibilidades de trabalhar com o espaço de fase, com o momento ou com a velocidade. A diferença entre eles é que tem aqui um M ao cubo vezes D3V. Muito bem. Então, eu defini um elementozinho de volume no espaço de fase. No espaço de fase. Muito bem. Ao que se propõe a mecânica estatística formulada por Maxwell e por Boltzmann. Ora, utilizando conceitos estatísticos, Maxwell e Boltzmann se propuseram a responder a seguinte pergunta. Eu tenho ali N partículas. Vamos designar por dN, veja, dN é uma fração do total de partículas. Vamos escrever dN como sendo proporcional, ou melhor, vamos nos perguntar pelo número de partículas contidas num elemento do espaço de fase. D3R, D3P. Então, se eu considerar um elemento de volume no espaço de fase, não é no espaço físico. O espaço físico se refere a D3R. Né? Então, num elemento de volume do espaço de fase, nós queremos saber qual é o número de partículas que tem os seus momentos e velocidades de tal forma a que estejam naquele elemento de volume. Esse é o número dN de partículas. Vamos por um momento só, porque nós vamos depois pensar nisso em algum momento posteriormente, né?
É claro que você sempre pode pensar, né, no número dn de partículas nessa caixinha, no espaço físico, tridimensional. Mas o que é mais interessante do que isto aqui é pensar nesse número infinitesimal, né? Porque esse elemento de volume aqui é um elemento de volume infinitesimal, né? Então, a pergunta que Maxwell e Boltzmann se dedicaram a ela, e vamos depois abordar estas questões das várias estatísticas, né? A resposta deles é a seguinte: é claro que o que nós vamos utilizar mais aqui é a energia daquele gás quando ele está sujeito a forças externas, a uma energia potencial externa, né? É claro que a gente pode formular isso aqui para levar em conta também as forças internas, mas para um gás ideal, a gente acaba desprezando as interações, né, entre as moléculas ou entre os átomos. De acordo com a teoria de Maxwell e de Boltzmann, esse número dn aqui, ele é dado por uma constante, vamos chamar essa constante, de E elevado a alfa, como consta aí na apostila, tá certo? Vezes E elevado a menos a energia, dividido por kT. Olha, quem é essa energia? Bom, essa energia, ela depende, no caso de um gás ideal, que não está sob a ação de forças externas, essa energia é igual a m vezes v ao quadrado, ou dividido por 2, né? Ou o que é a mesma coisa, p ao quadrado dividido por 2m. No primeiro caso, nós vamos lidar com esta situação aqui. Mas vamos também lidar, né, com uma outra situação na qual o gás, os seus constituintes estão sob a ação de um campo externo, né? Portanto, devemos associar a ele uma energia potencial mais U, que pode variar com R. Esses casos são mais simples, né? São mais simples. De forma que essa é a base para a distribuição de Maxwell-Boltzmann, como nós vamos ver daqui a pouco, né? Mas, por considerações estatísticas, de natureza estatística, esta teoria de Maxwell-Boltzmann provê uma resposta para este problema. Quantas partículas, ou número infinitesimal de partículas, estão nesse elementozinho de volume do espaço de fase? Ou seja, tem a sua posição entre x e x mais dx, como analisamos anteriormente, y entre y e y mais dy, z e z mais dz, e px entre px e px mais dpx, e assim por diante.
Isso aqui, essa expressão, será deduzida quando analisarmos as estatísticas. Estamos aqui apenas dando a resposta. É claro que essa energia, como estamos vendo aqui, depende de P, né? E depende de R também. Né? Resta apenas dizer alguma coisa sobre esse parâmetro alfa, que está aqui, é uma constante. Né? Ora, esse parâmetro alfa, ele é determinado fazendo uso da condição de que, afinal de contas, se eu somar sobre todas as coordenadas, né? Agora estou falando das coordenadas do espaço de fase, somar sobre todos os R's e somar sobre todos os P's, é claro que eu vou encontrar aí o número N de partículas. Né? Portanto, N, agora entra aqui a questão do número N, e nós já levamos em conta aqui a temperatura. Né? Nós falamos de um gás, por exemplo, a temperatura T. De forma que N é igual a 1, é uma constante, E elevado a alfa, e agora eu tenho que efetuar uma integral múltipla. O que significa essa integral múltipla? Eu tenho que integrar D3R primeiro, e esse aqui é o volume V, né? E tenho que efetuar uma integral em P, D3P, de E é menos E de R e P, dividido por KT. Ora, em princípio, dada a dinâmica, dada a energia, eu sei efetuar esta integral aqui. Poderíamos chamar essa integral de I, e essa integral de I vai depender de KT, etc, etc. Vamos apenas chamá-la de I. Mas, dada a energia, eu sei determinar essa integral. Consequentemente, E elevado a alfa é igual a I, esta integral, dividido por N. Ou seja, N, o número de moléculas, em princípio, está contido aqui nessa constante, que estamos chamando de elevado a alfa. Muitas vezes a gente utiliza Z como uma outra notação, né? Z, função de T, é uma outra notação. Consequentemente, Z, né, é igual a I dividido por N. Então, aqui eu tenho as bases, né, para a formulação da teoria de Maxwell-Boltzmann. Vamos agora falar, então, da distribuição de velocidades de Maxwell-Boltzmann.